Meu irmão, minha irmã, aqui estou. Vim outra vez à TV evangelizar e desde aqui vou até sua casa para partilhar a leitura orante deste domingo, 12 de setembro, cujo evangelho, para este 24º domingo do tempo comum, é Marcos capítulo 8, versículos 27 a 35. Como sempre, o ato primeiro é a leitura. Vamos a ela. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós? Perguntou ele: Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. E começou a ensinar-lhes: O Filho do Homem deve sofrer muito, deve ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas. Deve ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo os discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: Arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quer salvar a sua vida, a perderá, mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. É esta a palavra do Evangelho deste 24º domingo do tempo comum. Querido irmão, querida irmã, é a primeira vez que Jesus, no seu diálogo com os discípulos, fala de cruz. Anuncia. Vamos observar parte por parte, porque estamos no centro do pensamento do evangelista. Além de estar no centro também, na extensão redacional, estamos no meio do evangelho. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, uma cidade construída pelo irmão de Herodes, em homenagem a César, daí o nome Cesareia. Fora lá que aquela dançarina Salomé dançara maravilhosamente e Herodes lhe prometera atender em tudo o que ela solicitasse, e ela pediu a cabeça de João Batista. Foi lá. Pois bem, em Cesareia, faz lembrar atitudes de elevada violência contra um enviado do Senhor. Era uma região muito próspera, vegetação vicejante. Para o Oriente, poucas nascentes de água. Lá nascia o Rio Jordão, inclusive, com maravilhosas cascatas.
era uma região de grande destaque socioeconômico para os padrões da época. No caminho, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Multidões seguiam Jesus, os evangelistas informam. Ele gozava de grande conceito, famoso, respeitado, admirado, afinal, seus dotes e capacidades miraculosas impressionavam a todos. Aí a resposta: uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro ou um dos profetas. É que naquele tempo se pensava que quando reaparecesse um destes profetas, então seria o sinal mais claro de que o Salvador, o Messias esperado, estava para irromper na história. E imaginavam um Messias de grande projeção e grande poder e grande destaque e grandes maravilhas. Isto é, ainda Jesus era um sinal que pré-anunciava a vinda definitiva, soberana e prodigiosa do Messias. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, representando os 12, tu és o Cristo, isto é, tu és o Messias. E Jesus proibiu-os de falar. Por que proibiu? Justamente porque a iminência do Messias suscitava expectativas de projeção e de poder, de grandeza e de domínio. Era assim que imaginavam que seria o Salvador prometido. E expulsaria os romanos da Palestina, e colocaria Jerusalém no centro do mundo, e o povo de Israel estaria numa condição superior em relação aos outros povos. Por isso o Senhor proibiu, não falem. E não falem por quê? Porque o Messias que Deus quer enviar, temos logo a seguir, começou a ensinar-lhes: este Messias deve sofrer muito, sofrer rejeições dos anciãos, dos chefes, seria morto, 3 dias ressuscitaria, algo absolutamente impensado, jamais contemplado assim. Ninguém esperaria e nem desejava, e a tendência era inclusive rejeitar um Messias deste modo. Seria pequeno, teria as vestes de um derrotado, seria morto, mas ressuscitaria. Nunca imaginavam a ressurreição até então, muito pouco. As grandes glórias do Salvador seria para esta história. E começou a lhes ensinar: olha, o mestre, o filho do homem deve sofrer muito. Dizia isso abertamente. Antes, Jesus proibira: não falem que sou o Messias. Agora, o seu messianismo de cruz, aqui ele fala abertamente. Pedro, como qualquer, representando os outros 12, inclusive os outros 11, mas como qualquer um de nós de qualquer época, facilmente somos tentados a imaginar nossas relações com Deus assinaladas por benefícios, conquistas e vitórias. E Deus se fez pequeno e abraçou a cruz. Quem morresse crucificado naquela época, do ponto de vista religioso, teria o destino dos malditos. Como pode alguém, o Salvador, aguardado com esse tipo de caracterização? Na realidade,
acreditavam em Jesus como um conceito, com admiração, mas não necessariamente como uma espécie de adesão em favor do qual empenhariam inclusive a sua liberdade. Afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Qual é o problema de Pedro? Acaso estava ele mal intencionado? Mais do que afastar-se, o verbo usado quer dizer: coloca-te atrás de mim e começa de novo a seguir. Satanás, ainda não se pensava em Satanás como uma espécie de demônio. Satanás era a linguagem aramaica para falar de adversário. Pedro, se não queres seguir no caminho da cruz, é como se te portasses como um adversário. Começa de novo. E Pedro falou em nome de todos os discípulos de todos os tempos, porque é assim que somos tentados a interpretar o seguimento de Jesus. Benefícios, triunfos, conquistas, sucessos. E logo a seguir, chamando a multidão juntamente com seus discípulos. Olha, até então era Jesus com os discípulos. Agora a multidão também, e abertamente. Multidão e discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negar-se. Não se trata aqui de combater a si próprio no sentido de rejeitar direitos, mas de oferecer até os direitos em favor daquele a quem segue. Oferecer toda a liberdade, numa espécie de confiança de quem é capaz de perder sua vida por causa do Senhor e do Evangelho. Como a mãe, quando tem sua criança, quantas renúncias a partir de então. E se não for capaz de renunciar, é duvidoso o amor que ela tem por ele. Também no caso do discípulo. Se for um seguimento sem renúncias, provavelmente é uma forma idolátrica de invocar o nome de Deus. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, ao momento propriamente dito de leitura orante. Na parte anterior se explicava o texto. Agora queremos nos voltar para ele, para a palavra, e deixar-nos inspirar por ela para falar a Deus. Passo primeiro, como sempre, espantar, digamos assim, as distrações, lembranças, preocupações, imaginações, temores, distrações. Queira fechar os olhos, por favor, adotar uma posição física que favoreça o recolhimento. E concentrado, concentrada, queira sentir os seus olhos. Isto, sinta os olhos.
Agora, queira sentir seus ouvidos, o direito primeiro, o esquerdo a seguir. Pode agora parar para sentir sua garganta, o ar que por lá passa, a saliva, o alimento, a água que consumimos. Podemos sentir nosso ombro direito. Concentre-se nele, na parte externa do ombro, na parte interna. Mantenha a atenção concentrada sobre o ombro esquerdo agora. A parte externa do ombro esquerdo. A parte interna, aquela junção dos ossos. Vamos a um novo passo agora. Vamos suplicar ao Espírito Santo, o Espírito de Deus, que esteve com Jesus, que esteve com os discípulos, que venha participar, que esteja conosco. Espírito Santo de Deus, estavas com Jesus, e o seu falar e os seus movimentos, e tudo o que ele revelava, procedia de tua presença, de tua ação. Estavas com os discípulos, estiveste no Pentecostes, e estivesse com muitos santos ao longo da história, inclusive pessoas desconhecidas de todos, mas de uma santidade extraordinária. Quem as sustentava eras tu. Vem participar da nossa oração. Faze-nos dóceis à palavra, às imagens e à verdade de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos um novo passo. Vamos imaginar as cenas. Vamos contemplar palavras, gestos, movimentos. Podemos imaginar uma pequena vila, um vilarejo, não, uma vila ou uma cidade, aproximadamente 2.000 habitantes, digamos assim. Cesareia de Filipe era desse porte. Cidade antiga, ruas estreitas, casas de pedra. E próximos da cidade, chega Jesus e ele para lhes perguntar: quem dizem os homens que eu sou? Podemos contemplar Pedro, sempre ele a tomar a iniciativa das respostas. Talvez até conta nos dedos. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um outro dos profetas. Podemos até ver com a nossa imaginação, ver Pedro a explicar isso. E aí a pergunta seguinte: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí o Senhor olha nos olhos de cada um. Eles entendem que não se trata apenas de uma pergunta furtiva ou de uma curiosidade. Quem pensam que eu sou? Tudo caminhara bem até então, porque era um milagre atrás do outro, mas agora a situação tende a tomar novos contornos.
Podemos até ouvir Pedro responder até de modo apressado: Tu és o Cristo. E agora o Senhor está a pedir a eles: silêncio, não contem, não digam nada. Eles ficam desapontados. Como não dizer depois de tudo quanto já fez? E por outro lado, não dizer, ainda não entendem. Mas vem a frase seguinte: começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos chefes, pelos escribas. Eles arregalam os olhos, podemos até vê-los. Um ou outro até respira fundo. Entreolham-se e entre olhares de reprovação. Podemos até ver Pedro que chama para um lugar à parte, até por razões de discrição. Pedro olha no seu entorno, quem sabe, para ver se há alguém observando. Não gostaria. E recrimina: como podes, Senhor? Estás louco? Talvez esteja pedindo ao Senhor que não faça de todo aquele caminho uma sequência de desordens e desapontamentos. O que vão dizer, Senhor? É bem possível. Podemos ver nos gestos de Pedro. E o Senhor coloca-se numa posição em que todos podem ver. E diz: põe-te atrás de mim, Satanás. Quase a repetir, começa de novo o caminho. Não tens os pensamentos de Deus, mas dos homens. É bem possível que o Senhor tenha falado de maneira irritada. Pedro queria que Jesus tropeçasse, que não fosse a Jerusalém. Também porque se o Senhor for, o discípulo terá que ir. E Pedro preferiria um seguimento sem cruz. Mas agora o Senhor chama Pedro e os discípulos e as multidões. Se alguém quer me seguir, podemos vê-los até. O Senhor chamando as pessoas que estão por perto, que venham todos. Quero dizer a todos: alguém quer me seguir? Tome sua cruz e venha. Pedro até abaixa a cabeça. Está a perguntar se não valeria a pena voltar a pescar, lá em Cafarnaum. Com essa não contava. E agora vamos ao passo seguinte. Vamos colocar o nosso nome e a nossa história lá. Talvez o Senhor olhe para mim, esteja a perguntar-me: o que dizem de mim? E nós temos as respostas modernas, até aquelas dos livros de autoajuda. Um homem equilibrado, extraordinariamente equilibrado. Um homem inteligente. Um homem pacificador. De elevada inteligência emocional, como se fala muito hoje. Um homem completo. Mas o Senhor avança um pouco mais a indagação e olha para mim. E tu, o que dizes? O que buscas? O Senhor está a olhar para mim. O que buscas em mim? E Ele sabe que, Ele percebe que eu sou dividido interiormente. Eu gostaria de uma vida sem percalços. Eu gostaria de ter muitos sucessos e
brilhar no que sei fazer. Eu gostaria de todas as proteções do alto para que os sonhos se realizassem. E ele talvez me pergunte, e a cruz? E aquela forma de amar, que não rende nenhuma vantagem, tem sentido? E o Senhor continua a dizer, quem quer salvar sua vida vai perdê-la. E quem souber inclusive perder é que vai ganhá-la. E ele me olha e está a perguntar se sou capaz de abraçar a cruz, de tolerar os outros, de perdoar as pessoas, de renunciar a mim mesmo em favor de quem precisa do meu tempo e dos meus afetos e das minhas capacidades de amar. E talvez o Senhor pergunte, vem comigo, vamos para Jerusalém? E eu preciso tomar uma decisão. É hora de eu falar ao meu Senhor se aceito ir com Ele para Jerusalém, se aceito abraçar os traços de cruz que a minha vida legou, e se nas cruzes que a vida me reserva, se sou capaz de amar especialmente quem me oferece a cruz. É hora de eu lhe falar.